Tudo bom, pessoal? Alegria ver vocês, que beleza. A gente vem aqui, tem uma novidade, já tem um ar-condicionado ali, uma mesa, bacana. Muita paz para todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare nesse trabalho bonito que a casa realiza e que cada um de nós realiza com a gente mesmo. Porque o ensino do Cristo é esse, é cada um buscando a sua melhoria. E nada melhor do que uma instituição religiosa para agrupar pessoas que querem se melhorar. Porque um ajuda o outro, um apoia o outro, um incentiva o outro, faz trabalho junto. Cadê as feijoadas, as pizzas? Toda vez que eu vejo aqui, eu venho aqui, tem. Cadê? Para eu fazer aqui a propaganda. Esse vem ao seminário. Tem seminário? Quando é que é? 9 de outubro. 9 de outubro. Não perca o seminário de Sexualidade. Tá vendo? Olha que importante. E tem um café da manhã antes do seminário. O café, não tome em casa, vem dar prejuízo aqui. Tomar bastante café, porque a gente já começa a conversar, é muito bom, né? Dia 9, ou seja, sábado, né? Domingo, não percam. Eu fiquei pensando, hoje acordei cedinho, eu não tenho costume de acordar cedo, não. Eu durmo 2h30, 3 horas da manhã, mas hoje eu acordei cedo, é uma hora boa, de madrugada, para escrever, para pensar na vida, é uma beleza. Mas hoje não sei porquê, eu acordei cedo, era 6 e pouco, para quem foi dormir perto de 3. Eu fiquei pensando, mas o que eu vou falar para aquele povo sabido, lá do Eurípides Bassanufo? Quando a gente está em dúvida, sabe o que a gente faz? Estica a mão e pega o livro. Adivinha que livro que é? Evangelho segundo o Espiritismo. Abri e li, lá no capítulo 23, uma frase de Jesus, que se a gente falar aí fora, vão chamar a gente de doido. Deixe os mortos enterrarem os seus mortos. Vocês já pensaram se a gente for cumprir isso? Se ninguém enterrar mais os mortos, o que vai acontecer? O que vai ter de cadáver pela rua não vai estar no gibi. Como que os mortos enterrar os seus mortos? Como? De que jeito? Se nem o dono do corpo vai embora, leva o corpo, não é? O dono do corpo, nós somos espíritos habitando um corpo. Nem nós, como vamos embora, a gente leva o corpo da gente, a gente deixa o corpo aí. É o último presente que a gente dá para os familiares, para eles cuidarem bem, dar um embrulho bacana e tal, e guardar num lugar legal. Se nem o morto leva o seu corpo, você imagina se outros mortos virão para enterrar aquele morto. Mas não vem mesmo. Então esse ensinamento de Jesus é meio esquisito, meio doido. Por que será que Jesus deu esse ensinamento? E com que objetivo ele deu este ensinamento? Está lá no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegar em casa, pega o Evangelho, abre, lê lá, deixa os mortos, o trabalho de enterrar os seus mortos.
E vê lá a explicação que Kardec traz para a gente. É porque todo ensino de Jesus tem uma causa, tem um motivo e tem um objetivo. Jesus não pensou assim, acho que hoje eu vou falar uma frase que vai impactar todo mundo. Qual a frase? Deixa os mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Na primeira oportunidade que deu, solta essa frase. Não é assim. A coisa não é assim. O Cristo, quando deixa um ensinamento, uma frase, uma palavra, uma orientação, tem um objetivo. Um objetivo específico, atender aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas, e deixar um ensinamento para a humanidade inteira, para todos sempre. Tanto é que, 2021 anos que ele veio, vai fazer 2022 em dezembro, né? E olha nós aqui conversando sobre o ensino dele. Deixe os mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. Há determinados ensinamentos de Jesus que soam meio complicados. É por isso que Allan Kardec pegou um punhado de ensinamento de Jesus, desses difíceis de entender, e botou tudo num capítulo só. Capítulo 23 do Evangelho, com o título Estranha Moral. Ou seja, ensinamento estranho. Como é que vai deixar morto enterrar o morto? Tem vários ensinamentos lá, sim, em que Jesus está informando uma outra situação. Jesus não está falando para a gente para não cuidar dos nossos entes queridos quando eles forem embora e deixar aquele presente para a gente, que é o corpo dele. Nós temos o dever, a obrigação de dar o tratamento e tal, conforme a lei, conforme determina aí a caridade para com aquele corpo que foi útil para aquele espírito durante tanto tempo e tal. É um dever que todos nós temos a cumprir. Não é isso que Jesus está falando. É isso que eu quero contar para vocês. Qual será o objetivo? Pode pendurar aqui, né? Não é de papelão, não é chinês, não, né? Você pendura, senão é de papelão e desaba tudo. É isso que eu queria conversar com vocês hoje. Que ensinamento que é esse? O que Jesus quis falar com isso? Deixe os mortos o trabalho de enterrar os seus mortos. O que o Cristo está querendo? Qual é a lição que a gente pode hoje sair daqui e pensar nela? Que ensinamento de Jesus, todo o ensinamento do Cristo que ele deixou há 2021 anos, é para os tempos de hoje. É exatamente para o período de transição de mundo de expiação e prova para mundo de regeneração. É por isso que nunca houve tanta necessidade de Jesus como nos tempos de hoje. E é por isso que a doutrina espírita fixa o seu ensinamento, a base do seu ensino, em cima dos ensinos do Cristo. Essencialmente, a gente acha o Antigo Testamento um espetáculo muito bacana, e com toda aquela figuração e simbologia que tem. Mas a doutrina espírita pede licença às demais religiões que têm o hábito de falar de Antigo Testamento e outras coisas. Doutrina espírita
senta o seu objetivo em cima dos ensinos do Cristo. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo é só ensinamento de Jesus. Ali você não vai encontrar um Macabeus, um Deuteronômio, você não vai encontrar no Antigo Testamento. É só ensino de Jesus. Enrolei vocês até agora? Vocês estão querendo saber por que Jesus deixou esse ensinamento? Não vou contar, não. Pode fazer a prece de encerramento. Gente, a melhor coisa do mundo é ver a cara de curiosidade dos outros. Oi? Pois é, eu nunca vi morto enterrar morto. Não enterra, não. Porque, às vezes, quando você se contenta com a morte do corpo, você fica morto para acreditar que aquilo ali acabou. Ah, sim, perfeito. Você está tirando um desdobramento, um sentido figurado. Bacana. E esse é o objetivo. Porque se você for seguir os ensinamentos de Jesus ao pé da letra, você vai ficar doidinho de hoje para amanhã. É preciso odiar os pais. Como é que é, Jesus? É isso que você está falando? Que é preciso odiar os pais? Está lá também, no capítulo 23. Allan Kardec explica direitinho para a gente o que Jesus quis dizer com isso, com este ensinamento. Eu vou contar por que Jesus deixou esse ensinamento. É preciso, deixe os mortos o trabalho, a missão de enterrar os seus mortos. Foi assim, desse jeito. A missão de Jesus durou 3 anos. 3. Passados 3 anos, os homens não aguentaram tanta luz e mataram o Cristo. Não, acaba com ele, tem jeito. Este ensinamento ele deixou ao final do 2º ano, quando a coisa já estava pegando para o lado dele. A turma já estava se mobilizando para prender Jesus. Já estava o esquemão todo armado. Então, Jesus sai de Jerusalém, onde ficavam os poderosos. Onde ficavam os sinédrios, os homens do poder, que perseguiam Jesus. Jesus sai de Jerusalém e vai lá para a região norte, lá na Galiléia. 200 quilômetros, pertinho, que tempo o povo fazia brincando aqui. E não era que esses tênis, tênis até com airbag e direção hidráulica e tal, não. Naquele tempo era sandalhão de couro de bode. O povo andava ali tranquilamente, sem problema nenhum. Jesus sai de Jerusalém, fica no sul, na Judéia, e vai para Galiléia, onde ele passou a infância, né? Perto de Nazaré e tal. Vai para Galiléia. Mas de uma hora para outra, sem que nem porquê, Jesus fala para os seus discípulos: vamos voltar lá para Jerusalém. Vocês imaginam a cara dos discípulos? Vocês imaginam? Bom, mas nós acabamos de chegar. 200 quilômetros. Nós vamos sim, vamos voltar. Eu tenho um assunto para resolver lá. Você sabe qual era o assunto? Uma mulher vai ser apanhada em adultério. E Jesus percebeu que ele precisava andar 200 quilômetros para ajudar uma mulher pecadora. Você imagina, se o Cristo andou 200 quilômetros para ajudar uma pessoa que andou em erro, você imagina
aquilo que ele não faz para ajudar aquele que se esforça por se manter na linha. E Jesus bota o pé na estrada. Eu fico imaginando a cara de chateação dos discípulos. Mas o Cristo falou, não, vamos embora e vamos agora. E se botou a caminho. Porque se ele demora um pouquinho mais para chegar, a mulher é apanhada e é apedrejada e ela morta, pronto. Ele tinha que chegar antes da prisão dela. Quem tiver curiosidade, pega lá no Evangelho de João, no capítulo 8. O quê? Você não tem a Bíblia em casa? Seus problemas acabaram. Você tem? Tem. Todo mundo tem celular. Vai no Dr. Google e bota assim, a mulher adúltera. Pronto. Vai aparecer o texto de João, capítulo 8, sei lá, você lê. Jesus mal chegou na Galileia, já deu a ré, vamos voltar para lá. Eu tenho algo para fazer lá. E se põe a caminho. Para aqueles que têm curiosidade, isso que eu estou contando está no Evangelho de Lucas, capítulo 9. E se põe a caminho, em direção a Jerusalém, onde o trem estava pegando, que a turma estava doidinha para prender ele. Tanto é que logo depois ele é preso e é morto, e é crucificado. Ajudar aquela mulher foi uma das últimas coisas que ele fez. O Cristo corre risco para ajudar a gente. O Cristo se bota a caminho. Só que como ele estava com pressa de chegar, ele saiu de tarde, de tardinha. Ao contrário de todo mundo que viajava naquela época, todo mundo viajava de manhã cedo. Por quê? Porque quando anoitecia, todo mundo procurava abrigo, porque tinha ladrão até dizer chega. Muito mais do que hoje. Ninguém viajava à noite. Ninguém. Jesus saiu à tardinha, penso eu, porque mal ele começa a andar, vai chegando em direção a uma outra região, e ele já para numa casa e pede abrigo. Então, porque já estava anoitecendo. Jesus é o Cristo, mas ele é prudente também. Prudente. Não, eu vou porque Jesus me ajuda. Ajuda você também, a você mesmo. Não, eu vou porque nada vai me acontecer. Vai para você ver. Prudência. O Cristo pede abrigo. Gente, era comum naquela época pedir abrigo. Não precisa ser amigo, não precisa ter indicação, não precisa nada. Naquele tempo não tinha hotel, não tinha pousada, não tinha nada. Não tinha nada disso. Como é que você fazia? Você batia numa casa qualquer. O sol já está indo para o horizonte. Primeira casa que aparecesse, bate na porta. Estou de viagem. Pois não, pode entrar. Era comum. Era um costume social. Dar abrigo para quem pedisse, seja lá quem for. E o sujeito, quando entrava, quando dava abrigo, ele dava 3 coisas. Algo preciosíssimo: água, para a pessoa beber e para tomar banho. Na região desértica, a água vale mais do que ouro. Comida. Geralmente pão e peixe. Peixe seco e pão duro. Pão, né? E local para dormir, uma cama, um cantinho qualquer e tal. Pronto. Dava um abrigo, a pessoa dormia, tomava banho, bebia água, comia o pão, comia o peixe, dormia de manhã cedo. Quando o sol nascia, a pessoa
tomavam o rumo da viagem e iam embora. Esse era o costume. Jesus parou numa casa, bateu na porta. A pessoa abriu a porta. Nós estamos pedindo abrigo e tal, estamos viajando. A pessoa, de vez de dar abrigo para eles, perguntou para Jesus: vocês estão indo para onde? Não, nós estamos indo para Jerusalém, aqui pertinho, aqui, ó, né? Beicinho só, 200 quilômetros, coisa pouca. Nós estamos indo aqui para Jerusalém. Vocês estão indo para Jerusalém? Falou o dono da casa. Vou dar abrigo para vocês. Mas por quê? Porque Jerusalém é nosso inimigo. E quem é? E vocês estão indo para lá? Se vocês estão indo para Jerusalém, vocês são amigos de Jerusalém. E quem é amigo do meu inimigo também é meu inimigo. Vocês conhecem alguém assim? Você tem a obrigação de ser inimigo do inimigo dele. Senão ele fica com raiva de você. Vocês conhecem alguém assim ou só eu que conheço? Conhece, pela cara que vocês estão fazendo, vocês conhecem. Tem na família, sim, é isso mesmo. Jerusalém tinha brigado com o pessoal daquela região. Você sabe há quanto tempo? Há 900 anos. Vocês conhecem alguém assim? Que guarda mágoa por 900 anos? Tem gente que desencarna, reencarna, desencarna de novo, reencarna e continua com a mágoa. Ou seja, são profundamente infelizes, porque eternizam em si um momento em que receberam uma ofensa ou alguma coisa. Pega um momento e eterniza esse momento para o resto da existência. Não vamos dar briga para vocês, não. Pode ir embora daqui. Tá bom, né? Não vamos brigar. O costume é esse, de dar briga. Vocês não querem dar? Ok, nós vamos embora. Mas o interessante é a reação de 2 discípulos de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 9. A reação de 2 discípulos de Jesus. 2 importantes discípulos de Jesus. Tiago Maior e João. João é o que vai escrever o Evangelho, o Apocalipse, as 3 cartas. E seu irmão Tiago Maior. Os discípulos de Jesus tinham o Tiago Maior, o Tiagão, e tinha o Tiago Menor, o Tiaguinho. Em altura mesmo, um era baixinho e o outro era alto. O Tiago Maior era irmão de João. Os 2 explodiram em raiva. E viraram para o Cristo e falaram assim: mestre, dá autorização para nós fazer descer fogo do céu, para matar esse povo todo de uma vez, que essa cambada não presta para nada. Olha, essa cambada não presta para nada, não está lá no Evangelho de Lucas, não. Está aqui na minha fala. Mas se vocês lerem lá, conforme o jeito que vocês lerem, vocês vão ouvir até coisa pior do que isso. Jesus se espanta diante da reação dos 2 discípulos, vira para os 2 e diz: mas espera aí, vocês 2, com raiva, explodindo em raiva, vocês não sabem quem vocês são? Olha Jesus chamando a atenção dos discípulos dele. Um vai ser aquele caminho de Campo das Estrelas, Santiago de Compostela, na Espanha, é em homenagem a Tiago. Foi um grande divulgador do cristianismo. João, então, nem se fala.
um grande defensor do cristianismo, escreveu o evangelho, o mais sublime dos 4 evangelhos é o de João. Está ali os dois pulando de raiva, doidinho para descer fogo do céu, para matar o povo. Eita nós, hein? Ser humano, que beleza. O sujeito sai de casa com o carro, feliz da vida. Aí chegando na esquina, alguém dá uma fechada nele, ele tira o revólver e mata o sujeito. Quer dizer, dá um prejuízo maior do que o prejuízo recebido. A explosão de raiva tira o pensamento das pessoas. E Jesus chama a atenção: vocês não sabem quem vocês são. Vocês vão ser 2 grandes divulgadores do cristianismo, explodindo em raiva. O povo que não deu, a família que não deu abrigo a Jesus, guardava mágoa. 900 anos de mágoa. De uma guerra que nem era com eles, mas guardava mágoa. Os discípulos de Jesus explodiram em raiva. Jesus acalma os dois: vambora, e pedem abrigo em outra casa, recebem, dormem, come pão, bebe água e tal, dorme, dia seguinte segue viagem. Quando eles iniciam a viagem, uma pessoa chega perto de Jesus, deve ter presenciado alguma coisa dessa, que vira para Jesus e fala: de hoje em diante eu vou te seguir. Mateus, lá no evangelho dele, diz que essa pessoa era um escriba, ou seja, um homem importante. Naquele tempo, quem sabia escrever era importante. Tinha altos cargos. Hoje você tem que ter MBA, saber inglês, francês, alemão, plantar bananeira, recitar Carlos Drummond de Andrade, né? Ter 5 ou 6 pós-graduação, né? Para poder ganhar um salário mínimo, não é assim? Naquele tempo bastava saber escrever, que já tinha os melhores cargos, porque a grande maioria era analfabeta. Então era um homem que tinha um posto alto. Você tinha um posto alto, ele estava acostumado ao conforto. Devia ter uma bela casa, né, e tal, né, todo o conforto. É essa pessoa que chega para Jesus e fala: eu vou te seguir, onde você for eu vou te seguir. Jesus olha para ele e fala: as raposas têm as suas tocas, as águias têm os seus ninhos, eu não tenho uma pedra onde encostar a cabeça. O que Jesus está dizendo para ele? Você vai aguentar essa parada aqui? É isso que Jesus está falando para ele. Você vai largar o teu conforto? Você vai largar a vida que você tem e que Deus te colocou para poder vir aqui? Você vai ficar infeliz aqui. Venha não. É o que Jesus fala para ele. Venha não. Seja útil lá. Vocês conhecem alguém assim? Quando eu ganhar na loteria eu vou fazer o bem. Vai não. Porque quem vai fazer o bem faz sem ganhar na loteria. Você está andando na rua, você vê uma casca de banana. Se você pegar essa casca de banana e empurrar com o pé assim, botar num cantinho, você vai evitar que uma pessoa caia e se quebre e fique sem trabalhar, e uma família vai passar necessidade por conta daquilo. Você está fazendo caridade, você não precisa de dinheiro para fazer caridade. Não precisa. Quando eu ganhar na loteria, não vai não. Você não vai aguentar essa parada não. Fica lá, faça lá no seu campo. Não fique exigindo, querendo comercializar com Deus, não. Você me dá isso que eu dou um tantinho para os pobres.
E Jesus segue viagem, e indo em direção a Jerusalém para ajudar uma mulher que vai ser apanhada em adultério. E ele vê uma pessoa, e ele vira para a pessoa e fala assim: você, siga-me. O outro se ofereceu, Jesus não quis. Esse Jesus olhou para ele e falou: você, me siga. Olha, eu conheço no Evangelho 3 pessoas que Jesus chamou. Mateus, que depois chamava Levi, né? Depois adotou o nome de Mateus e escreveu um dos evangelhos. Ele era publicano, cobrador de imposto. Jesus passou na frente do escritório dele e falou: ele falou: me siga. Ele levantou, bateu a gaveta, trancou o escritório e foi. Foi um. O outro foi Paulo de Tarso. O terceiro que Jesus chamou foi essa pessoa que a gente nem sabe o nome. Ei, você, me siga. Jesus viu nele possibilidades e condições de ser um discípulo dele, de Jesus. E ele falou: não, peraí, primeiro eu vou enterrar meu pai, depois eu te sigo. É que nem aquela história, eu não sei se o pai e a mãe de vocês enganou vocês quando vocês eram meninos. Na volta a gente compra. Vocês caíram nesse golpe também? Caí. Pai e mãe não muda nunca, é sempre o mesmo, é a mesma coisa. Não, peraí, não vou não, primeiro eu vou enterrar meu pai. O pai dele tinha morrido? Não, sabe por quê? Porque naquele tempo não tinha velório. Naquele tempo é assim: morreu, leva o corpo embora, bota numa gruta, põe uma pedra e acabou. Tem que esperar a tia Mariquinha, que está vindo lá da Coreia do Norte, ela vai chegar só depois da manhã. Isso não existe naquela época. Morreu, ou melhor, a pessoa ficou imobilizada. Por isso que muita gente que sofreu ataques de catalepsia foram enterrados. Enterrado não, porque não enterrava, né? Botaram numa gruta, né? Muita gente ficou imobilizado, era considerado morto. Leva embora, enrola o corpo e tal, bota uns perfumes, bota gás, bota aquelas coisas todas que na época. Hoje a gente bota flor, bota um punhado de coisa, né? Naquele tempo enrolar com gás, botar perfume, pronto. Mas era imediato, tinha velório não. O pai dele tinha morrido? Não. Porque se o pai dele tivesse morrido, ele estava lá cuidando de carregar o pai dele para a gruta. Ele não estaria no meio de uma estrada, numa BR, né? Ele não estaria no meio de uma estrada indo da Galiléia para Jerusalém. Por que ele deu então essa desculpa para Jesus? Conclusão minha, não está lá no Evangelho não. Vocês leem e tiram a conclusão que vocês também quiserem, depois a gente senta e conversa. O ensino de Jesus é bom por conta disso. Cada um estica do jeito que quer. Se você tirou um ensinamento moral, a sua conclusão está certa. Não existe uma única conclusão. A conclusão que eu tirei é medo. Jesus chamou e ficou com medo. Jesus viu nele possibilidade. Jesus falou para um aqui: você não. Seja útil lá. Não precisa me seguir não. Você venha. Não, eu vou enterrar meu pai primeiro. E foi para essa pessoa que Jesus falou: deixa os mortos o cuidar de enterrar os seus mortos. Gente, o que Jesus está falando para essa pessoa? Está chamando o medroso de morto. É mesmo. Tem gente que está morta na vida, porque tem medo de tudo. Tem medo de tomar banho frio, porque dá constipação, tem medo de calor, porque a conta da luz vai alta, tem medo de sair de casa, porque pode ser atropelado, tem medo de ficar dentro de casa, porque pode entrar ladrão, tem medo disso, tem medo de trabalhar, porque o patrão pode xingar, tem medo de ficar desempregado, porque aí não tem dinheiro para comer. Tem gente que passa a vida governado pelo medo, está morto.
não está vivendo. Deixa o morto. O teu pai não morreu? Você não está falando para mim que teu pai... Então deixa o morto enterrar o morto. Quanto a você, vai divulgar o reino de Deus, vai viver, vai se envolver com as pessoas, vai crescer. Mas o ensinamento que Jesus dá para esse moço não é só para ele, é também para aquele samaritano lá que guardou mágoa. Quem guarda mágoa também não vive. O sujeito acorda de manhã, qual é a primeira coisa que ele pensa? Na mágoa que ele tem. Será que eu vou encontrar com aquele desgraçado, com aquele infeliz, com aquele... Mágoa. Prejudica ele? Nem um pouquinho. Ele está feliz da vida. Prejudica você. Vai viver. Pega a mágoa, bota de lado. Mágoa, morto. Aquele que explode de raiva também é um morto. Porque se deixa conduzir pelas emoções. Aquele que se deixa levar pela emoção, como aquele que viu algumas coisas de Jesus, se empolgou e vamos que vamos, eu quero te seguir. Você já vê a pessoa passa em frente à concessionária, vê o carro e compra. Oh, como é que você vai pagar isso? Não, Deus vai se fazer presente. Vai não. Ele não assinou como fiador seu não, é você mesmo. Não se deixa levar pela emoção. É por isso que o cérebro está acima do coração. É para a gente pensar. Coração é bom, é ótimo. Agora, quando o coração fica acima do cérebro, pode saber que é besteira. Não devia ter feito. Pois é, fez. Por quê? Levado pela emoção. Está morto, você desistiu da vida naquele momento. Então a lição não é só para aquela pessoa, é para todos nós, nos nossos momentos de mágoa, de explosão, de raiva, no momento em que nós somos levados pela emoção, pela empolgação, pelo entusiasmo, sem usar o raciocínio, a lógica, a prudência. E o medo, que é um dos maiores gigantes que impede a gente de viver. Ficam aí essas palavras do Cristo para todos nós com relação a essas 4 coisas. Essa água é minha? Muito obrigado. Eu vou beber ela quietinha.